Bom, iniciamos mais um podcast, orgulhosamente. A Tipper One vem convidar o atleta Wallace e o seu treinador Rodrigo para bater um papo conosco sobre o atletismo. E quero parabenizar desde já a Mônica, a nossa embaixadora da Tipper One, o Gadson Barbosa, pentacampeão brasileiro nos 3.000 metros com obstáculos. Ao Joseph, está aqui responsável pela técnica, carta 1. E, então, passo a palavra à Mônica, fique à vontade. Nós vamos hoje compartilhar alguns microfones. Vamos em frente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wallace. Boa tarde para todos. Meninos, tudo bom? Tudo bom. Bom, Tudo jóia. eu queria já iniciar perguntando, né, Wallace, eu quero saber de você, né, a semente, né, sua infância, que esportes você praticava, de onde você é, né, sua história um pouco sobre sua infância, por favor. Boa tarde a todos, né? Eu sempre fui muito ativo, desde novinho, bem novinho, já pratiquei todo tipo de esporte. Eu costumo dizer que eu só não pratiquei balé, porque meu pai era meio rústicozão, né? E de resto, futebol, futsal, natação, todo tipo de esporte, né? E assim, eu gostava de karatê, eu sempre fiz karatê, né? E de futebol também. E aí, com 10 anos de idade, um projeto social lá no bairro onde eu moro, no campinho, né, de atletismo. Um amigo meu me chamou, ele já estava participando e eu fazia karatê. Você é natural de São Joaquim, né? São Joaquim da Barra, São Joaquim da Barra. E aí um amigo meu, o João Vitor, me chamou para participar. E aí eu, vou correr? Vou nada, eu quero dar soco, chutar bola, né? Aí eu fui participar. E aí no primeiro treino que eu fiz, isso eu lembro, foi numa quarta-feira, tinha uma competição no sábado já em Araraquara, e eu fiz o primeiro treino, aí a professora Andressa me viu correndo lá, né, no aquecimento, e eu correndo, dando volta no campo, correndo. Já foi convocado para... Aí como fez o treino, a gente fez a parte técnica, eu bem ruim na parte técnica, mas na corrida eu era bem resistente, já desde novinho. E aí ela já me convocou para essa competição, em Araraquara, e aí eu já ganhei os 600 metros. Qual a sua idade nessa hora? Com 10 anos. 10 anos. Parabéns. E assim, eu nunca tinha corrido numa pista de atletismo. Eu treinava no futebol, no campo do Espigão, lá em volta do campo tem a pista de atletismo, mas eu nem sabia que era pista de atletismo. E aí a professora chegou na competição e ela falou pra mim, é 1,5 volta. Então sai mais tranquilo, né? Porque é 600 metros. Eu falei, e fui descalço, pista de carvão, né, de pedrinha, descalço, porque eu não gostava de correr de tênis. E aí deu a largada, os meninos já saíram a milhão e eu saí atrás, né? Eu falei, como? Passei a metade, faltava 1 volta, já tava o peito daquele jeito. Mas aí os meninos começaram a cansar e eu fui passando, e aí ganhei essa prova. E aí desde lá, não parei mais, assim, desde de novo. A professora já viu que eu teria assim, uma predisposição para correr provas de longa distância. E aí então minha infância foi assim, a partir dos 10 anos eu comecei a focar no atletismo e soltava muito pipa, né? Muito pipa. Minha infância sempre fiquei assim brincando na rua, lá no bairro onde eu morava, sempre com a molecada, a gente era assim, era uma turma de 20, tudo na mesma idade. E sempre soltando pipa e fazendo atletismo, soltando pipa e fazendo atletismo. Parabéns. Obrigado. Então você aprendeu a fazer chegada correndo atrás das pipas, né? Porque tem que correr para pegar a pipa, né? Quando corta, né? Isso que eu iria falar, assim, muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar, né? E aí eu também não sabia fazer, até depois meu pai me ensinou, mas a gente tinha que correr atrás de pipa. E assim, onde eu morava, ali no bairro, na frente já era o canavial, né? Então era o último bairro ali da cidade, então as pipas que mandavam pro canavial, a gente corria atrás das pipas, o canavial no meio do sorgo, então já fazia... no cross, né? Já fazia parte do treinamento. Perfeito. Você já ouviu a expressão sorgo? Sorgo? Ou na Espanha tem sorgo? Não sei o que significa. Vocabulário novo. Então, Wallace, explica o que é sorgo para espanhola aqui, por favor. Sorgo lá tem... Sorgo é uma plantação de soja, né? E aí, muitas das vezes, no meio dessa plantação de soja, tem o sorgo e tem aqueles timbete. Você sabe o que é timbete?
É um espinho, um espinho, é tipo um Que gruda, né? espinhozinho Que que gruda na gruda. roupa. Então a gente entrava, e assim, imagina, novinho, com 10 anos de idade, o sorgo maior que a gente, entrava no meio do sorgo, correndo atrás de pipa, saía como? Com a roupa cheia de espinho, cheia de... Nossa, cheia de timbete. Mas era a felicidade da molecada lá no meu bairro, o que tomava conta era pipa. É bom ver o pessoal, né, do nosso meio, assim, né? Uma vez em Miguelópolis, nós íamos nadar no córrego e ia de bicicleta, aquelas bicicletas que era breque de pé, você tinha que girar pra trás pra frear. E no final da descida tinha uma curva pra direita. E lá depois era uma moita de arranha-gato. Sabe o que é moita de arranha-gato? Não. Uma moita de arranha-gato. E um moleque, uma vez, a corrente soltou na que foi frear e ele me Perdeu entrou o na freio. moita. E pra sair depois? Não, Nossa. e a moita, arranha-gato, assim, as unhas são pra trás. Então, pra entrar, você entra fácil. Mas pra sair, né, Tá só pego. de anzol. E tentando tirar esse moleque lá de dentro e nada, o moleque foi lá, riscou um fósforo, meteu o fogo no arranha-gato, que o cara saiu rapidinho lá de dentro. Não sobra um. Não, mas essas são as histórias do interior, né? E querendo ou não, essa atividade de soltar pipa, né? Isso, na época a gente não pensava, mas se for pensar hoje, é um treinamento. Sim. Né? Corria, né? É um treinamento, sim. E como é que foi a transição desses 600 metros para outras categorias, outras modalidades, enfim, o início do treinamento profissional com um treinador, com um professor de corridas, como é que foi? Então, aí que tem uma história bacana. Fica à vontade para contar isso. Na minha primeira prova eu venci, né, os 600 metros. Depois eu fiquei por muito tempo sem vencer nenhuma prova nas categorias de base. Nenhuma prova. Eu ia, na época era pré-mirim, né, depois eu virei mirim, que era 1.000 metros, e aí eu ia para 1.000 metros, eu só perdia. Lembro que tem um atleta da região de Araraquara, o Alexandre, a gente é a mesma idade, o Alexandre levava tudo, cara. E assim, e aí os treinadores da equipe, que aí eu já não treinava mais com a Andressa que me iniciou. Eu já fui pro Espigão no projeto lá maior, era o mesmo projeto, só que um projeto maior. E aí eu treinava com o treinador, aí me mandava fazer velocidade, eu era ruim na velocidade. Aí me mandava fazer salto, eu era ruim. É ótimo, era ruim, não é? Agora tá super bom. Agora eu sou ponto. Não vamos entrar em detalhes agora não, né? Vamos deixar pros E bastidores. aí eu fiz todo tipo de prova. E assim, não ganhava nada, cara. Não ganhava nada. Ia pra brasileiro, pra estadual, não ganhava nada. Mas ficava segundo, terceiro ou ganhava? Não. Ficava muito pra trás mesmo. Ficava muito pra trás. E aí ninguém entendia. Só que eu sempre focado e acreditando, né? E aí teve um tempo que isso com 12 pra 13 anos. Aí eu dei uma desanimada, porque não ganhava nada. E aí os meninos que chegavam tudo melhor que eu. Voltou pra karatê. E aí eu fiquei ali mais ou menos quase um ano sem correr. E aí eu fui só soltar pipa e fazer jiu-jitsu. Mas lembra, ó, eu comecei a crescer depois dos 19 anos. Que eu cresci um pouquinho. Então eu era assim, ratiquinho, pequenininho, sempre magrelo, fraco, né? Fui pro jiu-jitsu. Fiz um tempo de jiu-jitsu. E aí esse amigo meu não desistiu de mim. Vamos. E qual era o nome dele? João Vitor. João Vitor. João Vitor. Ele sempre, vamos voltar. Eu falei, não ganho nada, não adianta. Eu ganhei uma prova só e depois não tem como. Aí eu comparava, por exemplo, o tempo do 1.000 metros, que na época eu era mirim, com o Alexandre já corria 2:34. Isso é muito rápido, né? Para um atleta mirim, o Gladys é muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Então, ele já fazia parte da seleção brasileira, mirim, na época. Né? Então, e eu tinha 2:55 no mirim. Então... E aí eu chegava pra correr com o pessoal, não ganhava nada, né? E aí eu falei, não, vou voltar. E aí eu voltei e com 14 anos. E aí onde eu entrei em contato com o Paulinho, né, da Maria Zeferina. E aí eu falei, Paulinho, eu quero que você me treina, né, mas eu quero correr só longa distância. Eu quero correr longa distância. E aí ele começou a me treinar, assim, ele mandava os treinamentos pelo Facebook na época. E aí eu estudava de manhã e treinava à tarde. Ele mandava e eu realizava o treino. Então eu sempre fui dedicado. Sempre. Treinava todos os dias. Sozinho. Disciplina. Sozinho. Disciplina, eu total. sempre fui mesmo disciplinado. sozinho. Eu acho que por conta também
do histórico. Eu fiz muito tempo de karatê. Karatê, nossa, é uma disciplina, cara, que assim... Foi você escola pra você. Tem que deixar, se o celular tem que ficar aqui, tem que deixar aqui, tudo certinho, né? E também por conta do espelho em casa, meu pai, minha mãe, né? Sempre muito dedicado nos afazeres deles, né? E aí o Paulinho começou a me mandar os treinos, eu comecei a fazer. E aí com 15 anos eu fui terceiro no Brasileiro Escolar, né? Que isso já é assim, muito bom. Que distância? 3.000 metros. 3.000 metros rasos. Fui no Brasileiro Escolar. E aí eu comecei a me dedicar. Falei, agora eu quero ser campeão brasileiro. Aí nesse mesmo ano eu fui sexto colocado no Brasileiro Menor, no 3.000 metros rasos. E já corri 8,53 no 3.000 metros. E aí no próximo ano, em 2016, eu já consegui ser campeão brasileiro. Isso treinando com o Paulinho sempre a longa distância. Ele mandava o treino, eu ia e realizava, né? E sempre treinando menos do que os meninos da minha idade. Eu sempre treinava menos. Eu não conseguia treinar igual eles treinavam, né? E eu consegui ser campeão brasileiro. E aí, no final de 2016, eu recebi o convite do treinador Clodoaldo, né? Para mim ir fazer um teste no Esporte Clube Pinheiros. Que o Gladys conhece bem o Esporte Clube Pinheiros, né, Gladys? É filho do Pinheiros lá, viveu demais. E aí, essa foi a trajetória. Aí eu me tornei ex-campeão brasileiro nesse período, né, das categorias de base. Em 2018 eu fui segundo colocado no Troféu Brasil, no 3.000 metros com obstáculos. E agora, desde 2019, estou treinando com o Rodrigão. Tamo junto aí, estamos trabalhando. Treino que eu voltei para São Joaquim da Barra. O treinador, você podia ter escolhido um melhorzinho, né? Encontrou lá. E aí, agora eu estou treinando com o Rodrigão. E a gente já conseguiu voltar. O ano passado teve já bastante resultados, né? Continua perdendo pro Alexandre. É brincadeira. O Alexandre virou um fantasma na sua vida. Não, ele andou ganhando Domingo algumas. você competiu, não competiu? Ele andou ganhando Sim. algumas. E aí, esse ano eu já consegui retornar para a seleção brasileira. E eu também esqueci de contar, fui campeão sul-americano, sub-20, no 3.000 metros com obstáculo. Fui quarto colocado no Pan-Americano, sub-20 também. Isso lá no Esporte Clube Pinheiros. E agora a gente conseguiu retornar, né, para a seleção brasileira. Eu fui convocado pro Ibero-Americano. Né, a gente até então esse é o uniforme oficial. Parabéns. Aí sim, moleque. O Rodrigão tá lá na bolsa, né? Tá lá. Foi um trabalho que ele tá liberado, que a gente voltou a competir, né? Acho que foi agosto, né, que a gente voltou, né? A gente correu a meia maratona de Ribeirão, aí então de agosto para cá a gente acredita que foi uma evolução muito rápida, né? Ele conseguiu retornar para a seleção e não é o fato de voltar, mas é o fato do ser humano estar novamente conectado com o alto desempenho, né? E eu acho que essas conexões que ele vai sofrer agora vai fazer ele trazer mais resultado ainda, né? A gente não foi tão bem nas últimas 2 competições, ele teve um incidente aí, pegou uma dengue, né? Tinha um surto muito grande de dengue, a gente acredita que isso abalou um pouco a nossa estrutura do treino, mas agora ele vai subir para Campos no próximo final de semana, está com alguns apoiadores agora, né? Que eu me lembro agora, Drive Tech, Dr. Marcelo Tostes, Venturoso Valentim, Prefeitura de São Joaquim da Barra, Cartão de Todos, né? Então a gente já está com uma estrutura para que ele se mantenha assim, sem preocupações com a parte financeira durante o mês, para ele se manter motivado a estar melhorando, que não é o atleta, ele vive. O problema dele competir, a pessoa está sempre pronta para competir, né? O duro é a motivação diária de treinar. Eu falo sempre para ele, nos dias que você não quer ir, né? Esses dias que é o diferencial do atleta vencedor, do cara que vai ficar em segundo ou terceiro. Aquele dia que você consegue tirar um pouquinho da onde você não fez nada, né? Não faria nada. E parece que agora ele está motivado, a gente trabalhando pesado aí para trazer bons resultados, como o Gladys trouxe para nossa região aí durante muito tempo, né? Agora aposentou, né? Tá mais pro lado do... Na verdade, eu fiquei velho, tá? Aposentou. Pô, aposentadoria é uma forma educada de falar. Mas agora a gente tá competindo com um atleta duríssimo aí. O Wallace é vice-líder do ranking brasileiro dos 3.000 com obstáculo, né? O Altobelli tá na frente dele nesse momento. Mas um atleta de altíssimo rendimento, já foi para 2 Olimpíadas. Então, assim, é até uma motivação a mais para que ele se mantenha mais focado em treinar para no Troféu Brasil ele fazer um grande resultado lá, que é agora no mês de 26 de junho, né? De 27 a 30 de junho. 27 a 30 de junho.
Rodrigo, fala para nós um pouco do como é que foi o seu início de carreira com o Wallace. Como é que foi a transição do que ele tinha antes de treinador e aí te procurou, e fala um pouco sobre a sua carreira como treinador e também como atleta. Fica à vontade. Eu era corredor, né? Assim, não cheguei num grande nível, como alguns atletas da nossa região chegou. Você foi um bom atleta. Eu fui um bom atleta. Só não ganhava de mim. Exatamente. Tô brincando. Teve um quase aí. Se fosse Quinta na série, pista, levava balão grátis. Mas não é só eu que perdia pra ele, muita gente perdia. Então, então eu fico mais tranquilo com ele. Tranquilo. E eu sempre me identifiquei muito com o alto rendimento, né? Mas assim, eu enxerguei que é muito difícil você viver do atletismo, né? Você viver de ganhar dinheiro e sobreviver com a corrida, né? E aí eu recebi vou contar brevemente, eu fui um convite da faculdade de Batatais, da faculdade claretiana, para representar a faculdade em jogos universitários. Foi daí que eu me formei como treinador, através desse convite. Então o rendimento ele não me trouxe ser um atleta de alto rendimento, mas só que eu consegui me formar. Eu nem sonhava em ser professor de educação física, eu só pensava em competir. E logo que eu me formei, eu percebi o seguinte, que eu sempre quis trabalhar com rendimento. Que é difícil você viver disso, ainda mais como treinador, né, no rendimento. Treinador eu acho que ainda é pior ainda, né, Gladys? Você viver como treinador de alto rendimento. Porque o corredor ainda ganha algumas premiações. Sim, é difícil porque geralmente o treinador no Brasil ele é reconhecido depois que ele consegue algum atleta com resultado. Exato. Né? Só que até isso a sua vida fica parada, né? E assim, o que o Wallace falou, nós sabemos, já discutimos isso muito. O atleta campeão, ele nasce campeão. O treinador, ele só vai lapidando o que ele tem de melhor para fazer. Porque o pouco que o Wallace falou, ele já tinha um espírito vencedor desde muito novo. Era um atleta comprometido, dedicado, tinha coragem. Então, assim, ele já nasceu vencedor. Sim. Né? Então, às vezes, até você encontrar esse campeão, você às vezes não tem a condição para exercer a sua função. Então, ser treinador é muito mais difícil que atleta, com certeza. E aí eu fui para a parte que a gente fala que é o amador, né? Trabalhar com qualidade de vida, saúde, emagrecimento, colocar as pessoas para correr, que não corre 5, correr 5, para correr uma meia maratona. Fui me restabelecendo com isso, né? Nesse mundo do esporte. Até algumas pessoas já me ajudaram muito, assim. Então, são dezenas delas. Então, nem consigo pontuar quais são, né? E quando o Wallace teve um imprevisto aí, né, na carreira, que é uma parte que não é tão feliz, eu falei, puta, esse cara precisa de ajuda agora, né? Até me emociona às vezes de falar, né? Fica à vontade. É nos momentos difíceis que nós sabemos exatamente quem está do nosso lado. Né? Assim que é a vida mesmo. Isso. Porque agora, com certeza, tem muita gente batendo nas suas costas, né? Com certeza. Agora mas nos primeiros maus resultados, eles somem tudo. E assim... Exatamente. E eu lembro... Só pegando carona, eu lembro até hoje, eu postei uma foto, né? No Facebook. E assim, um pouco triste pelo acontecimento. E aí, fiquei sem treinador, fiquei sem apoio, fiquei sem nada. E aí o Rodrigo comentou, ele comentou na foto assim, segue firme, se você precisar de ajuda, eu estou à disposição. Ele comentou desse jeito. E aí eu já conhecia ele, porque eu novinho, eu já via que ele corria. Algumas provas ele corria, ele acompanhava o Anoé, acompanhava os meninos. Eu sempre vivi no meio do rendimento, mesmo não tendo tanto rendimento assim, né? Então eu aprendi muito na parte prática, né? E depois eu aprendi o que precisava na teoria na faculdade. Eu vou te interromper porque você está deixando escapar um monte de coisa aí, deixando para trás. Nós tivemos aqui a presença da Maria, e na época que a Maria venceu a São Silvestre, o Rodrigo era um dos atletas que ajudava ela nos treinos, era pace dela ali. Então, assim, você, o Marquinho, né? Sim. Vários ali. E eu lembro de um treino que vocês fizeram, o último longo, lá na USP, um de 15 quilômetros, né? E tinha vários atletas, você estava lá, e logo depois ela venceu a São Silvestre, né? Então, assim, ele tem uma história dentro do esporte de região, né? Próximo ali, né? Só que eu não me via como... O atleta, assim, que ele vai se destacar, ele tem um brilho diferente. Porque às vezes você faz o mesmo treino, o treino igual, você faz igualzinho. O cara vai pra pista, você vai lá com o Gladys, ele faz 10 tiros de 1 quilômetro, 2 minutos e 50, 1 minuto de intervalo. Você faz o treino igualzinho. Chega na competição,
esses caras diferentes, eles têm um resultado diferente. Então assim, aí já não é só mais o treino. Tem alguma coisa aí que a gente não consegue explicar, né? Se a pessoa se expõe num sofrimento a mais e fica ali segurando mais tempo, eu não consigo explicar isso, mas já aconteceu, o Gladson já presenciou, de fazerem treinos tão bons quanto o atleta de Jardinópolis, lá, o Anoé, né? Que foi o melhor brasileiro da São Silvestre em 2007. E assim, chega no dia da prova... Vulgo gafanhoto. Vulgo gafanhoto. Temos que registrar, porque, né, na hora que ele vê, tem que falar o sobrenome dele, sobrenome né? dele, não é dos Santos Dias. De você fazer treino igual, rodar igual. O Gladson ficava lá um tempo, a gente saía pra treinar, rodar. Só que chega na prova, o cara tem um start diferente, a mentalidade é diferente, uma tranquilidade, uma paz que você não consegue... E aí você fala, puta, eu não vou conseguir fazer isso. É a estrela do campeão. É a estrela do campeão. Então nem todo mundo consegue, mas você praticando o esporte, sempre você vai ter algum benefício, como eu tive, né? E agora a gente está trabalhando firme, né? Nessa parte de alto rendimento, com o Wallace. E essa parte de trabalhar em academias, né? Que eu conheço bastante gente. A gente conseguiu alguns patrocinadores, vinculando isso para o rendimento, e a gente está conseguindo ter bons frutos, né? Para fazer a nossa região de novo ter 1, 2, 3, 4, 5 atletas de alto rendimento, para que futuramente, quem saiba, a gente tenha com o Gladson, um centro de treinamento aqui. É que a gente não tem assim uma coisa voltada realmente para alto rendimento, uma coisa assim que para mensurar, para medir, né, para quantificar, para dar condições para o cara uma moradia. Mas assim, é o meu grande sonho. A gente conversa muito sobre isso, e a região nossa é muito rica, né? Ter isso no interior, porque tem muita gente com potencial. Sim, né? Só que para você ter rendimento, você precisa de tranquilidade. Porque uma coisa, o cara sai para correr 15 km, aí ele tá com a cabeça, nossa, venceu a minha energia, venceu minha sei lá, minha telefone, sei lá. O cara tem conta para pagar. Então a cabeça dele não tá Tem sempre vida, zero. né? Então agora o foco agora é esse, né? Ele conseguiu aí, as empresas vão mandar ele lá para Campo do Jordão agora, ele vai ficar um tempo lá treinando, tranquilo, né? Para não ter desculpa, né? Pode acontecer algum imprevisto no dia do evento, dele não ter um resultado tão bom quanto a gente espera, mas você diminui o percentual de erro, né? Porque a tranquilidade para ele treinar, o Gladson sabe disso, é diferente. Essa questão da altitude é uma questão muito importante nesse momento, né? Eu fiz treinamento em altitude por 15 anos. E dentro do treinamento, alguns princípios dizem o seguinte, que quanto mais treinado o atleta menos treinável ele é. Então, o nível que o Wallace está hoje, e buscando, né, esse plus, esse detalhezinho, o treinamento de altitude realmente é o grande diferencial e pelo foco que ele tem, pelo empenho, né, pelo atleta que ele eu tenho certeza que ele vai ter a sabedoria suficiente para o que fazer lá e voltar e alcançar esses resultados aí com certeza. Ele é um menino novo ainda, assim, 24 anos, né? Assim, às vezes um pouco teimoso, né? Que é normal da idade. Como ele retornou agora há pouco tempo, agora para a seleção tem, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo aí que você foi convocado, né? 1 mês. Faz 2 semanas que eu corri o Ibero, parece que não. Ele fala que não, né? Na cabeça dele não, mas a competição em si que ele voltou, o Gladson sabe disso, né? Ele já é mais experiente que o Wallace. Teve uma pressão emocional ali no dia do evento que fez com que ele não ficasse tão bem. Você sabe disso, que não é fácil, né? Mas assim, na cabeça dele não. Então assim, os fatores dele ter ficado um pouco longe da seleção durante muito tempo pesou um pouco. Você fala com ele te manda uma mensagem brabão lá. Não é cabeça, minha cabeça tá boa, né? Teimoso. Mas houve né? Você tá ali de novo com um atleta emoção, da Colômbia, pressão. Portugal. Tem mais olhos. Tem mais olhos. E assim, eu sempre gosto que ele vá nas provas, mesmo que não tenha pódio, né? Mas que ele compita com os atletas de alto rendimento. Porque assim, a nossa região tem alguns hoje, tem uns 3 correndo até bem, né, Gladson? O Samur, o Matheus, tem mais alguém, o Alexandre, o próprio Alexandre. Só que, tirando o Troféu Brasil, que a São Silvestre é o nosso principal objetivo no final do ano, né? Que já foi conversado com os patrocinadores, você tem que competir com esses atletas para que no dia do evento você tenha aquelas mesmas pessoas ali e esteja acostumado com aquele ambiente, né? Então, se você ficar competindo só na região, não que a região é ruim você competir na região, mas os atletas de alto rendimento eles estão espalhados. Um está lá
na Bahia, um tá lá em BH. Então, nessas provas, eles sempre se encontram. E quando chegar no nesse próximo objetivo, né, que é pós-Troféu Brasil, que é treinar somente para São Silvestre e volta da Pampulha, ele ficar sempre competindo com essas mesmas pessoas, para ele acostumar com isso, que é um diferencial para o atleta de rendimento, né? Vamos lá. Quando eu vi seu resultado em Bragança Paulista, primeira prova de obstáculo sua, esse ano, 8:45, só quem já correu 3.000 com obstáculos sabe o que é correr 8:45 sozinho. E para quem não sabe, para critério de informação, Bragança Paulista é uma cidade alta, aproximadamente 1.000 metros de altitude, mais difícil ainda, né? Então foi um feito gigantesco. E nesse momento, né, conversei com o Rodrigo depois, nós conversamos, né, de todos as questões que viriam depois para você, que você enfrentaria. E o mais importante é isso. Você acha que foi positivo para você voltar para a seleção, né? Ou você acha que de alguma forma ainda é um ambiente difícil para você ainda? Conta pra gente como que foi assim, você receber a convocação e depois a questão, porque assim, a gente fala da seleção, parece que é assim, mas aí você recebe a mala e você vai, você encontra com todo mundo e depois tem aquela questão de hotel, né, o dia a dia. Conta pra gente um pouco como foi, porque quando eu recebi, parecia que eu estava sendo convocado, assim, né? A gente nunca deixa de ser atleta. Ainda mais que você é Conta pra gente como foi esse momento. O dono assim, da cara. prova do Brasil, né? O Vilato ficou muito tempo aí Então, liderando. quando eu corri, a gente estava muito bem preparado para correr o obstáculo, só que a gente não estava treinando especificamente para o obstáculo, né, Rodrigo? A gente Sim. estava fazendo um período de volume, pensando em provas de rua, aí surgiu essa oportunidade de correr o obstáculo, e eu nem sabia. A gente estava treinando para meia maratona de Guariba. Para meia maratona de Guariba. O foco de vencer Guariba, assim. Isso. E aí eu não sabia que eu poderia me classificar para o Ibero-Americano. Eu nem sabia dessa prova do Ibero-Americano, né? E aí eu fiz um treino muito bom, de 3.000 metros com barreiras, na pista lá na minha cidade, São Joaquim da Barra, pista de terra. Na verdade, só cortando, eu passei para ele 2 tiros, né, de 3.000, só para ele concluir. Aí ele fez um 3.000 muito bom, acho que deu 8:24, 8:26, que é muito bom, você sabe disso, né? Excelente. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu resolvi fazer um 3.000 depois aí, no obstáculo. Aquela coisa do atleta, né? E aí... E aí ele me falou assim, eu corri 8:56 aqui e vai ter uma provinha, como se ele já não soubesse, ele tentando me passar a perna, né? Ele falou assim, eu corri 8:56 aqui e eu acho que eu corro um 8:42, 8:45 lá nessa prova. Então eu tô inscrito aí. Eu falei, mas você não sabia que você estava inscrito? Não, foi coisa de última hora, aquela conversa que você sabe, né? Não, mas realmente foi verdade, foi coisa de última hora. Eu esqueci de avisar, treinador, mas... E aí eu fiz esse treino, eu fiz um 3.000 antes, e aí nesse mesmo dia eu tinha conversado com o Derico, que é o coordenador lá da equipe, e ele falou que tinha esse troféu Demar, né, pra correr, e que teria um Ibero-Americano e que seria a última oportunidade, o último dia, né, para os atletas fazerem a marca para ser classificado para o Ibero-Americano. E aí eu fiz o 3.000 e era 2 tiros de 3.000. Aí eu falei, o segundo eu vou fazer com barreira. Aí eu peguei 5 barreiras, coloquei lá, né, que a gente tem barreira, não tem os obstáculos. E aí eu fiz o tiro, né, e ele tinha pedido, era um na casa de 8:20 e o outro na casa de 9, né, mais tranquilo. E aí eu fiz 8:57 com barreira. Aí eu mandei pra ele, falou, fiz assim e tal, agora ele comentou. Na hora eu até fiquei surpreso, eu falei assim, eu realmente dá 400 metros? Porque assim, depois de ter feito um tiro 100%... Ele duvidou de mim. Eu falei, puta, se realmente ele fez isso no treino, né, eu vou dar um voto de confiança e a pista lá tem... Porque tem gente que fala que o cara fala, a pista tem 400, você mede lá tem 320, né? É igual os 1.000 metros do Rio, lá em Sertãozinho, no Canavial, né? 800 metros. E aí eu fui pra esse troféu Ademar, e só que pensando na Maratona de São Paulo, que a gente também foi convidado para correr a Maratona de São Paulo. Uhum. E aí era na sexta-feira o 3.000 com obstáculo e a Maratona de São Paulo no domingo. E aí eu fui para Bragança, aí eu pensei, fiz as contas, falei, se eu corri 8:57 no carvão de tênis com barreira, tava cansado, descansado,
com sapatilha na pista oficial ali, com aquele clima de... Eu vou correr na casa de 8h40. Eu falei pra ele. Ele falou, realmente. E aí eu fiz uma prova ritmada. Eu falei, vou sair a 2h55 e vou tentar manter até... E aí eu corri esse 8h45. Na hora que eu cheguei até bem. Eu falei, não acredito. E eu já fiz a minha melhor marca. Porque a minha melhor marca antes, quando eu treinava no Pinheiros, era 8h51. Né? Eu já fiz minha melhor marca. E eu falei, cara, naquele dia eu falei assim, eu posso correr muito mais rápido que isso. Se a gente treinar específico. E eu sempre gostei de obstáculo. Eu penso assim, o obstáculo me escolheu. Né? Porque eu já fazia de tudo, o obstáculo me escolheu. Quando eu corri, eu já corri melhor que alguns outros atletas que já tentavam sempre... Né? Eu falei, então é essa a prova. E eu falava pra ele, eu falei, vamos treinar pro obstáculo. E eu detestando ele, não. a ideia, detestando a teimosia é teimosia. boa. E ele assim, não, vamos correr 5h10 no Troféu Brasil. Eu falei, não, cara, vamos correr obstáculo e 5, larga a mão de 10. Ele, não, o obstáculo tem que treinar. Eu falei, eu sei correr essa prova, vamos treinar. E aí eu fiz essa marca, aí ele deu uma acreditada, né? E aí eu fiquei sabendo que eu poderia me classificar para o Ibero-Americano com essa marca. Porque eu fiz essa marca e no dia que eu fiz, eu liderei o ranking. Foi a melhor marca brasileira, né, no ano, e a melhor marca sul-americana, né? E aí, no outro dia, o Altobelli correu, ele correu 8h47, e aí foi convocado nós dois, né? E aí, quando eu recebi a convocação, a gente começou a treinar pro obstáculo específico, que a gente teria 1 mês de treino. 4 semanas pro Ibero. E aí eu já, cara, tô de volta na seleção. Né? Já fiquei com aquela sensação. Falei, feliz, né? Agora eu fiquei muito feliz. Guariba ficou pra trás, né? Não, ele correu Guariba. Corri Guariba. Fui 4º colocado lá, aquela prova duríssima. Duríssima. Não tem terra, assim, né? na terra, não tem um momento de terra. Sol. Eu treino na terra lá em São Joaquim da Barra, mas igual Guariba, terra fofa o tempo todo. Ali eu sofri muito. E ali eu já falei, não, quero obstáculo, pelo amor de Deus. O obstáculo é sofrido, mas... E aí, a gente começou a treinar e... Imagina como a prova era dura, pra ele terminar e falar, eu quero obstáculo. Não, a gente treinou muito pra Guariba, né? E a gente falou, olha, tem fulano. E Guariba, eu não sei o que aconteceu, que inclusive a cidade lá tá de parabéns, que eles colocaram uma premiação muito boa, né? E, né, lá em Guariba. Colocaram uma premiação em dinheiro muito boa e os atletas vieram. Inclusive, o vencedor de Guariba foi o vencedor da Maratona de São Paulo. Correu muito lá no dia. Aí não contávamos lá que ia ter 2 africanos, né? Ele ficou em 4º lugar lá. E o dia que ele correu aquela prova que eu observei Porque não é só o fato de você competir, né? Como ele correu, agressivo, foi pra frente, não ficou com medo, né? Liderou a prova durante um bom tempo. Depois quebrou. Eu falei, ó, faz parte, né, do processo. Foi 4º. E, ó, quebrar numa meia maratona. O Gladson já correu. No quilômetro 9. Na terra, fofa. Depois só subida. Só pra voltar. Sofre. Eu sofri naquela prova, eu sofri. Rapaz, imagina, ele quebrou no quilômetro 9 e ainda foi 4º. Imagina o resto. É que o pessoal quebrou mais ainda, Foi doído, cara. E o keniano ganhou muito bem lá, o Nicolas, né? Depois ele ganhou a Maratona de São Paulo. E aí até o pessoal, nossa, mas é loucura, né? Ele vai correr o 3.000 com obstáculo na sexta e depois vai correr a Maratona de São Paulo no domingo. Mas a gente vinha treinando pra Maratona de São Paulo. Né? Porque assim, eu como treinador, não sei se todo mundo concorda ou não, né? Mas eu tenho muito feeling que o marketing é muito ligado ao resultado, né? Porque não é só você fazer o resultado, é onde, é quando, em qual prova. Porque para o atleta captar algum tipo de patrocinador, o patrocinador também tem que ser visto, né? Porque a pessoa não entra vai bancar alguém e falar assim, ó, eu gosto de você e vou te bancar. Não é, ele tem que aparecer, né? Tem que aparecer de alguma forma. E a gente falou, olha, vamos para a Maratona de São Paulo. Por mais que você não complete, é uma prova que passa na televisão, passa no YouTube. Você puxa lá durante alguns quilômetros, aparece na televisão e divulga o patrocinador, mesmo que você não vença. Aí ele foi lá, correu na sexta, já fez um puta marketing, ficou muito bom a marca que ele fez lá em relação a ter ido classificado para a seleção. Foi para a maratona, ele viu que o negócio é diferente. Então, aí a questão da maratona, né, eu vou chegar lá no que você me perguntou, é que o Rodrigão já... A questão da maratona, a gente tava pensando mesmo de correr a meia maratona na frente ali, igual... Mas aí, a gente tava tão bem, os treinos tava saindo, que eu falei, não, Rodrigão, acho que a gente consegue correr 3h20, correr 2h20. Não, ele tava bravo na largada. Não, você pode aqui. 2h19, E aí,
por eu ter corrido o obstáculo na sexta e ter feito aquela marca, e eu fiquei assim e tal, parece que eu tava tão... Aí eu fui pra Maratona de São Paulo, chegou na maratona, eu tava tão tranquilo, eu acho que eu tava tranquilo, né? Chegou na Maratona de São Paulo... Ele tava leve. Eu tava leve, assim, e aí... Cara, Planando. Pode contar tudo aqui? Pode contar tudo? No 2,5 km, já me deu, assim, uma dor de barriga. Eu já parei no 2,5 km, eu saí na maratona, saí no meu ritmo, 3,20. Aí o doido começou ali no 1,5 km, começou a doer a barriga, aí eu vi um banheiro no 2,5 km, já fui no banheiro. Falei, não, é uma maratona, 42 km, eu perdi ali 30 segundos, eu recupero e pego os caras. Aí fui. E aí o engraçado que era assim, e aí o pessoal me passava, aí eu saía do banheiro, aí eu passava o pessoal, e eu tava. Aí a barriga no 5 começou de novo. Não. Aí eu parei no 7, de novo pra ir no banheiro, no 7. E vai, eu falei, não, ainda dá tempo, maratona, 7 km, tem muito quilômetro. Tem muito espaço ainda pra correr. E aí eu saía do banheiro, aí eu Tem passava... muito quilômetro, então mais é muito banheiro. E aí eu passava o pessoal de novo, o pessoal... Aí teve um rapaz que falou, mas Onde que brotou? tá acontecendo? Onde você veio? Né? Até o Andinho falou, mas você tá fazendo o quê? Você tá fazendo parceria com o Goku? Você tá teletransportando? Você tá na nossa frente, do nada você passa a gente. E aí, resumindo, eu parei no 2,5 pra ir no banheiro, diarreia mesmo, no 7, parei no 12, parei no 17 e parei no 22. Na verdade, no 22 km não tinha banheiro e eu não conseguia. E aí eu consegui. E aí, assim, a gente tava numa avenida e eu vi uma moita, uma mata lá, e eu não tinha. Mas só que aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, aí eu já comecei, na terceira vez que eu parei, eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, já tô indo muito no banheiro, aí você pensa em ficar desidratado. Eu já tô saindo, já não tem mais nada. Só na aqui. terceira. E aí eu já tinha pegado um pouco de papel, falei que se não tiver banheiro... Aí... A teimosia. Mas eu falei, não, eu vou continuar, eu vou, você pode aqui nessa... Aí no 22 não tinha, aí eu fui atrás de uma moita, e aí eu voltei, aí eu abandonei no 25, porque aí já as pernas já começou a endurecer, já comecei... Até porque São Paulo não tem muita moita, né? É, então comecei aquela ali podia ser uma nossa Ele falou moita, mas eu não acredito que ele achou uma moita ali, não. Foi. E aí... Foi uma moita de concreto. E aí eu já comecei a desidratar e assim, já comecei a perder rendimento, eu falei, não, é melhor eu parar, porque aí já parar. E aí foi a parte mais difícil. Porque não tinha van pra buscar os atletas. Na verdade. E aí eu parei no 25 e aí eu tive que caminhar o resto da prova inteirinha, cara. Mas eu concluí a maratona. Eu sou maratonista com 3 horas e 36. Eu não acredito. Parando 4 Parabéns. vezes no banheiro. E aí, eu acredito que... Mas assim... A minha primeira foi assim também. Na parte, eu acho que a parte emocional pegou muito na maratona, porque eu acho que eu fiz um resultado muito bom no obstáculo, e aí eu fiquei... E aí, assim, eu fui tão leve pra maratona que isso também atrapalha, né? Eu penso que você não pode ficar tão leve, tão tranquilo também, que atrapalha. E aí a gente se preparou bastante pro Ibero-Americano, e faltando 2 semanas pro Ibero-Americano, eu peguei dengue, né? Assim, lá na minha cidade tá um surto de dengue. O que eu não queria era ficar doente, né? Até o Rodrigão falou, passa repelente, compra... E eu assim, se cuidando o máximo, nem saía de casa. E aí eu peguei essa dengue, eu nem comentei na rede social nada, porque eu não gosto disso, né? De eu não fazer um resultado importante, falar, eu não fiz porque eu peguei dengue. Não gosto. Aí aconteceu... E às vezes foi algum ajuste, nem foi a dengue, então a gente não dá pra justificar. Aconteceu e assim, eu fiz o exame, aí a plaqueta tava bem baixa. E aí a gente perdeu um pouco de treino. Mesmo assim, eu fui pro Ibero-Americano focado, pensando que eu ia conseguir fazer uma marca boa, né? E aí a questão de estar na seleção brasileira, eu sempre pensei, no momento que eu estava afastado do alto rendimento, eu sempre visualizava esse momento de estar de volta no alto rendimento, na seleção brasileira. E aí eu acredito que quando eu cheguei lá, eu acho que eu fiz tanta força, sustentei tanta coisa para chegar, que na hora que eu cheguei deu aquela relaxada. Até então, que a minha prova no Ibero-Americano não foi, assim... Parece que não era eu que tava correndo. Tava preso, né? Parece que não era eu, que não tava... Não sei o que aconteceu. Acho que é parte emocional mesmo, né? Por tudo que eu passei. E aí tá de volta. E eu acho que isso também é normal, é natural. Eu fiquei muito bravo. Porque, assim, foi uma semana, pra mim...
Difícil, né? Superação. Superar aquilo foi... Eu até falei com o Rodrigo, assim, eu fiquei muito bravo, mas depois eu fui conversando com algumas pessoas, fui entendendo, assim, isso é normal, é natural, pelo que eu passei, né? E aí, eu acredito também que a dengue também deu uma atrapalhada no resultado. Com certeza. E aí eu fui pro GP, esse final de semana eu corri o GP, já corri melhor, me senti melhor, apesar do resultado não ter sido muito bom, mas assim, a forma da corrida, as passagens, né? O Gladys sabe muito bem, as passagens no obstáculo, eu tava mais tranquilo, mais solto. E acredito que agora nessa preparação pro Troféu Brasil a gente eu vou preparar 100%, vou fazer 120% do que eu já estava fazendo pra gente correr bem esse Troféu Brasil e conseguir ir no pódio. Mas assim, me fez bem, cara. Eu falo que me fez bem essa classificação pra mim. Deu uma motivada. Apesar de na hora da competição tá lá, eu dei uma relaxada, mas eu me senti bem. Isso eu não penso que me atrapalhou fez bem. O obstáculo, assim, até falei isso com o Rodrigo, logo depois da sua prova. Por mais que você esteja treinado, é competindo a prova que você vai melhorando a competição em si, né? Porque é uma prova muito específica. Ela depende muito de uma habilidade técnica na transposição e você, por treinar com barreiras, você passa todos os obstáculos com certeza direto, o fosso que você pisa, né? É difícil passar. E nesse sentido, você ter feito 2 provas, independente do resultado, porque eu também considero bons resultados, né? Você vai chegar no Troféu Brasil muito confiante, né? Então, ter feito essas 3 provas está te levando a um grande resultado. Estou falando porque nós fazíamos isso como estratégia. Competíamos algumas provas antes da alvo para você chegar mais à vontade, né? Então, tenha certeza que essas 3 provas vai te levar no troféu e vai te colocar numa marca sensacional. Até pelo primeiro obstáculo, assim, né? Porque o ano passado eu fiz um obstáculo no final do ano. Corri 9,22. Foi uma prova assim, eu tava correndo rua, né? A gente só tava correndo rua. E eu tava com 7 final de semanas seguido de prova, né? Até então que a gente não tinha patrocínio ainda, então eu tinha que correr as provas para me manter no alto rendimento. E eu era professor, dava aula na escola, então trabalhava e treinava. Hoje, com o apoio dos patrocinadores, eu tô conseguindo me dedicar mais pro alto rendimento, né? Eu só tô com assessoria de corrida, então a escola, que me tomava muito tempo, eu trabalhava de segunda a sexta, eu entrava 12:30, né? E saía às 21h30. Então, assim, tomava muito tempo. E é o que eu falo, né? O atleta, para ele fazer rendimento, o Gladys sabe muito bem disso, o pessoal do alto rendimento, ele tem que treinar, comer e dormir. Descansar. É isso que ele tem que fazer, treinar, comer e dormir. É igual o Rodrigo falou. Se eu tenho 20 km para treinar hoje, eu saio para correr esses 20 km e minha cabeça tá assim, nossa, eu vou ter que ir pra prova esse final de semana e eu vou ter que ganhar a prova para mim pegar dinheiro, para mim me sustentar, para mim pagar as contas que eu tenho que pagar, né, investir na minha carreira. Então, quando o atleta tem esse apoio, né, que eu tenho hoje com as empresas, eu treino mais tranquilo, né? Igual eu vou para a preparação para o Troféu Brasil mais tranquilo, que eu só vou treinar, comer e dormir. Então, eu não tenho dúvida que chegar no Troféu Brasil eu vou correr rápido, eu vou fazer a minha melhor marca. Porque eu sempre quis ter essa oportunidade de só treinar, comer e dormir, né? Eu falo assim, resumindo, mas viver com alto rendimento, com tranquilidade, né? E é isso. Então, pela primeira prova, eu corri 8:45, eu falei pro Rodrigo, cara, a gente pode correr muito mais rápido, né? E aí veio a oportunidade de estar classificando para as Olimpíadas, que a gente ainda está tentando, né? O Troféu Brasil é a última oportunidade, então a gente está somando ponto. E eu só vou desistir depois da última oportunidade e falar assim, desistir assim, por agora, né? Porque o ano que vem tem Sul-Americano, tem Mundial, daqui 4 anos tem Olimpíada de novo. Tem pelo menos 2 ciclos olímpicos ainda pra frente, né? Pelo mínimo 2 ele tem ainda. Se a gente tá próximo desse ciclo olímpico, dessa Olimpíada de Paris, que faz 1 ano que eu voltei do alto rendimento, imagina se preparando 4 anos. Então, eu acredito que eu tenho chance de brigar por uma medalha olímpica. Não só por classificação, é o que a gente fala. A gente não quer só classificar para as Olimpíadas, a gente quer brigar por uma medalha olímpica. Trazer a medalha, né? Isso. Vai soltar pipa quando... Com certeza, eu solto pipa até hoje. Isso, da época de pipa, eu solto pipa até hoje. Essa medalha, né? E aí, imagina, medalha olímpica,
Que isso. Então, eu tenho isso na minha cabeça, né? E a gente trabalha para isso. A gente não quer... no alto rendimento, a gente quer fazer as melhores marcas E possíveis. são decisões diárias, né? Eu lembro, bonitinho esse início de ano, eu já tinha alguns contatos, né, com alguns empresários que falavam, ó, vamos ver, vamos avaliar, né, o patrocínio e tal. Aí ele me mandou mensagem e falou, apareceu umas aulas aqui na escola, né? Lembra disso aí? Apareceu umas aulas aqui na escola. O cara fez uma proposta para ele, assim, péssima proposta, né? Financeira para ele, inclusive sem registro, sem nada, né? Uma proposta para ele, falou assim, você não vai ser atleta? Eu falei para ele. Né? Eu tinha já algumas noção do que ia acontecer. Eu falei assim, você tem que abandonar, então, o trabalho. Você pode abandonar o trabalho. Eu falei assim, não, mas eu preciso ganhar, né? Foi muito difícil essa preocupação. Foi Eu falei, muito não. difícil. Essa Você fase de manter- transição de ter Aí eu falei assim, mas você não tá treinando? renda. Eu falei pra ele. A gente tem uma prova agora, que era Cornélio Procópio, né? Janeiro, né? Não, Apucarana. Apucarana. Eu falei, quanto que é o valor? Ele falou assim, olha, o valor é X. Né? Dava R$1.100 pra você ter uma ideia por mês de professor na escola. Sim. Eu falei, cara, Apucarana tem dinheiro até os 5 primeiros, você tá bem. Vai pra Apucarana, ganha esse dinheiro lá. E depois, em fevereiro, como é que chama? Foi Colina? Como é que chama a cidade que você foi aqui perto? Aquela prova de 23 quilômetros? Fevereiro foi Caça dos Coqueiros. Caça dos Coqueiros. Alta Eu falei, se Mogiana, você né? somar, Mas se corremos você mal. somar aí, né? Se você ganhar, você já vai ganhar 4 vezes mais do que a escola. Eu falei, você tá bem. E foi difícil para mim, assim, abrir mão, né, da escola para poder viver, assim, só das provas e viver também dos patrocínios. Porque no começo do ano a gente tinha só a DriveTech, né? E assim, eu falava pro Rodrigo, falei, cara, será que é certeza mesmo? Os caras vão me ajudar mesmo, todo mês? Porque e aí eu fui vivendo mês por mês e correndo atrás, e aí participando das provas. E aí a gente foi pra Apucarana, né? Chegou em Apucarana, assim, um nível altíssimo. O Glato já correu lá, sabe que é difícil, né? Uma Nível prova difícil. altíssimo, e pagava só pros 5 primeiros. E aí eu me lembro que o quinto ganhava R$3.000, e eu falava, cara... Aí eu pensava, se eu for quinto, eu consigo sobreviver 2 meses. Os cálculos que tem que ser 2 feitos, meses. né? E aí, só que eu pensava assim, os caras, atleta olímpico, 3 queniano, e aí o nível fortíssimo. E aí eu larguei na prova, e aí eu fui acreditando, os caras foram quebrando, eu vim de trás, corri 30, 24, deu os 10 quilômetros, né? 30-24 lá, e fui quinto colocado, aí eu já dei aquela acreditada. Ele começou a acreditar mais nele, assim, porque como ele é da pista, o Glato sabe da dificuldade. Se o cara que corre prova de pista não tiver um clube, porque a pista você ganha a prova, e no Brasil ainda não tem a cultura de premiar os atletas, né? Lá fora, o Glato pode explicar melhor, o cara é campeão das provas, ele ganha premiação, ele ganha incentivo, ele ganha alguma coisa do governo. Aqui não, aqui o cara ele faz o resultado, até falando lá no hotel com o Ederson, que é campeão pan-americano, né? Correu 28 e 20, alguma coisa. O Glato sabe da dificuldade que é isso. O cara não tem nada, né? Não recebe nada. Ele só fez aquele resultado pro clube. O clube patrocinou ele, né? Mas assim, não tem um incentivo, nada. Então assim, ser atleta de pista é muito difícil. Foi isso que eu falo para ele. Eu falei assim, olha, sobrevive nessa prova, né? Se divulga. Vamos tentar ir para a Olimpíada, mas assim, não abandona a rua, né? Que é onde você consegue ter um respaldo maior financeiro. A combinação perfeita é você compete na pista, porque ali é onde você consegue melhorar como atleta, né? Pensando em você. Mas a propaganda tá na rua, não tem jeito. Por quê? Porque você vai numa prova, tem milhares de pessoas ali. As pessoas te veem, o patrocinador ele quer estar ali onde as pessoas estão vendo. É a troca, e a né? pista, ela é fechada, né? Então não aparece tanto. Então, perfeito. Fazer esse equilíbrio, ele é interessantíssimo. É o equilíbrio. Né? O Wallace ele tocou num ponto, né, na última fala dele, da questão, né, de não só ir para um campeonato grande, né, mas vencer, né? Eu acho o seguinte, quando o atleta brasileiro geralmente faz o índice para os Jogos Olímpicos, o que mais me incomoda, né, é que ele comemora, né, o índice. Exato. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos culturalmente aqui no esporte, né? O índice ele tem que ser uma consequência, porque a partir do momento que você comemora um índice, automaticamente eu acredito que você já atingiu o seu objetivo, né? Então, o que eu sempre tive comigo, eu nunca comemorei índice, né? O índice, quando eu fazia, pegava minha mochila e voltava para treinar no outro dia, né? Eu acho que o atleta ele precisa de comemorar o resultado,
né? Então, uma dica que eu deixo para você, né? Quando sair o índice, volta para casa e vai treinar, né? Porque é assim que você vai chegar na medalha. Agora, enquanto ficar comemorando o índice, eu acho que vai ser difícil chegar lá, né? E a cultura nossa Isso eu demorei muitos anos para aprender, né? Com pessoas especiais que passou na minha vida, assim. O atleta brasileiro, né? A mentalidade é assim, tô classificado para a Olimpíada, já fica feliz, né? Que é um mérito muito grande, nem todo mundo consegue. E a nossa fala é, nossa, se eu ganhar uma medalha já tá bom, né? Enquanto que alguns pensamentos, não, olha, eu vou lá, medalha de ouro, né? Eu tô indo para buscar medalha de ouro. O cara não ganha medalha de ouro, ele fica puto da vida, né? Querendo a medalha, volta e tenta de novo. A gente comemora com muito mérito, né? Porque a dificuldade toda que a gente tem, medalha de prata, medalha de bronze, mas o atleta não vai com o pensamento de ser um medalhista de ouro, né? Ele vai com a mentalidade e fala assim, ó, se eu ficar igual a São Silvestre, né? Olha, se eu ficar entre os 5, para mim já tá ótimo, que é um mérito, né? Mas de repente se a gente conseguisse implantar um pensamento diferente, né? Eu amei esse seu relato de 2 tiros de 3.000. O primeiro você fez e aí a sua teimosia colocou lá as barreiras e fez isso daí. É o diferencial, né? Isso que a gente tá, isso que o Gladys falou, que a gente tá comentando, aconteceu comigo no Ibero-Americano. Por quê? Eu visualizava tá de volta na seleção, certo? Então, na hora que eu voltei para a seleção, deu aquela, né? E a medalha? Então, isso que a gente visualiza, então por isso que a gente visualiza vencer a São Silvestre. Não tá entre os 5. A gente quer vencer a São Silvestre, a gente vai vencer a São Silvestre, porque a gente vai se preparar para isso, né? A mentalidade tem que ser. E a nossa mentalidade é uma medalha olímpica. Então, consequentemente, a classificação, o índice olímpico, ele vai acontecer. Se não acontecer agora, se não acontecer agora em 2024, vai acontecer em 2028. Se não acontecer em 2028, vai acontecer em 2032. Mas vai acontecer. Né? Então, eu tive um exemplo prático com a minha convocação para o Ibero-Americano, de pensar de estar de volta na seleção, e agora, assim, mudando o mindset, a gente só pensa, né, para não ter esse conforto, não ter esse... o desconforto, né? A maior armadilha que um vencedor pode cair é na zona de conforto. Nós estamos aqui agora falando com a cidade, né, que tem os melhores índices técnicos do atletismo brasileiro hoje. Né? São Joaquim tem hoje 2 atletas selecionados, né? Um deles é medalhista olímpico e o segundo do mundo hoje nos 400 com barreiras. Começou no mesmo campinho lá, no mesmo projeto. Era o projeto do Edson, me desculpa. Edson Luciano Ribeiro correndo para vencer. Né? E saiu de lá. Então, assim, eu acho que o que é muito poderoso nisso, e até uma das perguntas que eu ia fazer, tá? Uma pista de terra, onde na verdade é um campo de futebol que tem uma terra em volta, né? E de lá saiu um medalhista olímpico, um possível campeão olímpico, né? E por isso você tem que acreditar mesmo. Sim. Né? Por quê? Porque o homem costuma ser aquilo que ele pensa o dia inteiro. Né? Então, assim, tem muitos garotos hoje que nós vamos fazer esse vídeo, né, chegar até eles. A sua história vai encorajá-los. Mas, assim, o que você diria para eles, assim, que estão começando, tá lá, nos primeiros momentos da carreira, o que você falaria para esse garoto para ele virar o Wallace e um dia tá vestindo essa camisa linda aí? Sempre acreditar. Eu acredito que o acreditar, a esperança, né, você ter esperança que você vai conseguir, aquilo te move e faz você passar por qualquer tipo de obstáculo que apareça na sua vida. E isso eu falo porque eu sempre acreditei que eu seria um atleta de alto rendimento. Sempre acreditei. Então, eu via os vídeos no YouTube, né? E assim, eu pensava, via lá o Haile, o Mo Farah, e eu falo, cara, eu vou chegar onde esses caras chegou. E como, eu não sei. Mas eu sempre acreditei que eu iria chegar. Então, sempre acredite. Sempre. Acredita que você vai conseguir e faça por merecer. Você tem que fazer o que deve ser feito. Se você tem que treinar todos os dias, você vai treinar todos os dias. Se você tem que descansar, você vai descansar. Se você tem que se alimentar melhor, você vai se alimentar melhor. Se você tem que fazer escolhas difíceis, você vai ter que fazer escolhas difíceis, né? Mas assim, para quem tá começando, sempre acredita.
acredita e tenha esperança que um dia você vai conseguir. Porque você acreditando e tendo esperança, pode acontecer qualquer coisa. Eu sou exemplo nato disso. Eu fiquei fora do alto rendimento, né, por 6 anos, né, e eu sempre acreditei que eu voltaria, né, e assim, eu ouvi pessoas falando para mim que eu nunca mais iria correr. Isso assim, pessoas do alto rendimento, treinadores, pessoas influentes, falou para mim que eu nunca mais iria correr no alto rendimento, né? E hoje eu não só estou correndo no alto rendimento, como eu sou atleta da seleção brasileira novamente, e eu vou conquistar muito mais. Sim. Porque a gente só está iniciando, a gente tem muita coisa para trabalhar junto, né, Rodrigo? Muita coisa. E conta pra gente como que foi a sua recepção na seleção. Então, a minha recepção, assim, da parte do pessoal, da CBAT, eu fui bem recepcionado, né? Mas, assim, eu me senti um pouco sozinho, um pouco solitário, né? Não posso dizer que não. Eu senti um pouco solitário, sozinho. E na parte técnica também, um pouco meio que abandonado ali, vamos se dizer. Mas eu já sabia o que eu teria que fazer, né? Então, isso pode ser que me abalou um pouco, normal, mas eu estava focado no meu objetivo e isso eu acredito que vai passar, né? E se não passar, não tem problema também, a gente vai fazer conforme tem que fazer, né? E assim, mais do mais foi isso, assim, minha recepção. Não posso, o que eu posso dizer é isso. Olha, só um instante. Ayrton Senna dizia que na adversidade alguns desistem, enquanto outros se tornam campeões. Sim. Então eu desejo que você se torne um campeão e traga uma medalha de ouro olímpica para o Brasil. Com certeza. E que volte aqui no podcast para falar com a gente com a medalha. Que volte conosco aqui, mas na próxima vez, para você narrar como é que foi esse fato. E com certeza, assim, eu digo que há 6 anos atrás eu era um atleta. Hoje eu sou totalmente diferente. Pelas essas adversidades que eu passei. E, assim, a minha cabeça, a minha forma de treinar, a minha forma de pensar, a minha forma de descansar, de se alimentar, é totalmente diferente. Até então que a gente treina menos do que eu treinava e está com resultado a mais, né? Então é tudo aqui. E o interessante é que eu ainda tenho muito a evoluir, porque a gente treina muito pouco relacionado a outros... Ele não aguenta uma carga de treino alta ainda, com volume, né? Então a gente tem o volume dele, para você ter uma ideia. O Gladson era mais experiente, chegou lá 180, 220 km, a gente tá trabalhando 120, 140. No máximo. Se a gente aumentar muito isso, ele não aguenta a sobrecarga de treino ainda. Então o lastro que a gente tem para melhorar é muito grande, né? Uhum. Wallace, você falando da recepção, de como você se sentiu, né, na seleção, tá? Na volta. Obstáculos não tem só na pista, né? Exatamente, não tem só na pista. Então, tem mais na vida do que só na pista. Então, os obstáculos da pista ficam pequenininhos em relação a todos os obstáculos que... Mais para obstáculo fora da pista que dentro da pista. Do que dentro da pista. Bom, eu só queria, né, para fechar aqui as minhas falas, o Rodrigo, né, ele não sabe disso, mas ele foi um dos responsáveis para um dia eu querer começar a estudar, né? A gente sempre fomos bons amigos, sempre muito informal, né? Não tem frescura com a gente. Eu acho que não. E um dia, lá na casa da Noé, eu vim fazer uma temporada de 6 meses lá em Jardinópolis. E o Rodrigo, acho que estava no 6º semestre de Educação Física, ele me fez uma pergunta de treinamento, né? Uma questão metabólica, né? Os treinos que nós fazíamos, uma questão metabólica. E o atleta de alto rendimento, geralmente ele é meio soberbo, né? E eu meio que dei uma resposta no sentido de que eu era o atleta e ele era o estudante, né? Normal. E depois eu comecei a pensar e eu falei, olha, eu tinha que saber essa resposta, mas eu só vou descobrir isso estudando. E ali em 2010 eu comecei a estudar. Né? Então, às vezes, é importante nós desafiarmos as pessoas, nós colocarmos questões e dificuldades para elas superarem, porque é isso que às vezes gera grande transformação. Então, eu coloquei esse ponto porque o que não mata fortalece. Né? E quando você é bom,
E isso o professor Cláudio Castilho sempre me falou, né? Um dos caras mais sensacionais que eu já tive como treinador e foi um dos nossos líderes no Pinheiros. Ele falava assim, Cabelo, quem é bom é bom. É isso. Tá? Você pode anular qualquer coisa, menos o talento e a dedicação de uma pessoa. Talento você tem, dedicação você tem. E se você continuar buscando, você vai conseguir. E não é porque ninguém vai facilitar para você. É porque a sua história, o seu caminho, é você que vai construir. E as dificuldades nesse momento não são porque você está voltando. É porque quando alguém começa a brilhar, ou quando alguém começa a estar feliz, isso incomoda a maioria. E é o seu sucesso que incomoda, não o seu retorno. Tenha certeza disso. Tá bom? Tá bom, obrigado. Quero aproveitar e agradecer também a Carta 1, Marketing Digital, Maratona de Ribeirão Preto, nosso patrocinador Café Utan, a Chip Travel World, Cross Country, a Gladson Sports Tamo e aí. a 220 volts. Então, também agradecer aqui mais uma vez a sua presença, Wallace. Sucesso para você. Quero te ver voltar aqui de novo para narrar como é que foi ganhar a medalha olímpica, né? Ou Trabalhar para isso. Ou outra grande medalha por aí nesse sentido, grande vitória. Agradecer aqui ao Rodrigo também pelo Obrigado trabalho pelo convite. maravilhoso que você faz aqui com o Wallace e também por ter aceito o nosso convite de participar desse podcast. Mais uma vez agradeço ao Gladson Barbosa e a Mônica pela mais uma edição, né, de podcast da Chip Run. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu, queridos. Abraços. Obrigadão, Valeu, gente. obrigado. Valeu.